Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, igreja. Que a graça de Deus seja com você. Amém? Pode sentar. Que bom ver você aqui no dia de hoje. Que bom que o nosso coração está aberto. Por que o coração precisa estar aberto? Porque se o nosso coração não estiver pronto, a nossa vida ela não vai chegar a lugar nenhum. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa matéria. O nosso coração, que não é o físico, mas é o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa estar literalmente ligada a Deus. Se ela estiver ligada a Deus, você pode ter a plena certeza. Os céus vão se abrir com facilidade para nós. Agora, quando o coração está fechado, o céu também se fecha. Eu queria que você abrisse a Bíblia hoje, vamos para a palavra. Daqui a pouco nós vamos participar do pão e da água, representando o fortalecimento. Hoje já é o 8º domingo desse propósito. Depois ainda teremos mais 4, até o final do ano. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nesse dia. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos para a palavra, Provérbios, capítulo 4. Nós vamos estudar o versículo 23. Eu vou pedir para eles colocarem na tela, para a gente acompanhar, porque nós vamos ler na Bíblia Viva. Eu quero ler com você nessa tradução. Bíblia Viva. Essa tradução aí, ela facilita ainda mais o nosso entendimento. Você pode também acompanhar na corrigida normal, tá bom? Vamos lá? Provérbios 4, 23. O que diz aí a palavra? Leia na tela comigo. Acima de tudo, meu filho, cuide bem de quem? Do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha que algo interessante aqui que Deus começa a tratar conosco. Preste bastante atenção nesse aspecto, naquilo que nós vamos tratar aqui. A Bíblia está deixando muito claro aqui que acima de todas as coisas, acima de tudo que nós devemos ter como cuidados relacionados à nossa vida, nós precisamos cuidar de quê? Do coração. Diferente do que muita gente pensa, o coração não é esse físico aqui que está bombeando sangue para o corpo. Mas o coração que a Bíblia fala é o nosso homem interior. É o que está dentro de nós. Amém, meus irmãos? É o que está aqui dentro. É daqui que fluem os bons e os maus pensamentos. Então esse coração é a mente que precisa ser guardada. Porque a nossa vida depende disso. Você já parou para analisar que a maioria das pessoas que sofrem com algum tipo de problema, elas sofrem por causa disso aqui, da sua mente, da sua alma, seu coração? É justamente aqui que as coisas entram. E é isso que nós precisamos bloquear. Porque se nós não tivermos a condição de bloquear os ataques do inimigo contra a nossa vida, ele vai nos vencer facilmente. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade de estar pregando aqui na igreja, falando de libertação com as pessoas. Eu falei sobre o Salmo 32, versículo 7. Coloca na tela rapidinho para a gente. Salmos 32, versículo 7. Na corrigida mesmo. Só para você ler comigo. Olha só o que o salmista Davi entendeu num dia na vida dele. Ele disse assim, Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas de quê? Da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Você sabe qual foi a conclusão que o Davi chegou na vida dele? Durante o período da vida dele? Foi que tudo o que ele tinha enfrentado, todas as coisas que se opuseram a ele durante a caminhada, só que ele só não conseguiu destruir a vida dele porque ele estava escondido em Deus. Ou seja, durante a vida, ele bloqueou o coração dele contra aquela ação maligna, contra aquilo que o inimigo tinha preparado contra ele. Todo o tempo da vida dele, ele entendeu isso. Eu não vou ler com você, porque a leitura é muito extensa. Mas depois, se você ler o Salmo 124, em casa, com calma, se você ler o Salmo 124, você vai ver uma das declarações que ele usou. Ele disse, olha, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam feito o que conosco? Nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor na nossa vida, se nós não tivéssemos com o coração escondido em Deus, guardado em Deus, os nossos adversários já tinham feito o que conosco? Nos engolido vivo. As tribulações que nós passamos, elas já teriam ceifado a nossa vida facilmente. Se não fosse Deus nos escondendo. Se não fosse Deus guardando a nossa vida. É por isso que, voltemos lá onde a gente estava, na tradução viva, da Bíblia Viva, Provérbios 4, 23, ele falou, porque dele, do seu coração, que é a sua alma, sua mente,
depende toda a nossa vida. Para analisar. O dia que você não tá com a cabeça boa para trabalhar, as coisas elas geralmente não fluem. É ou não é? Você fica desanimado, as coisas não fluem. Por quê? O coração está sobrecarregado. Tem alguma coisa que está sobrecarregando a sua vida. Por isso que ele disse, se depender de você, tudo que você puder fazer acima de qualquer outra coisa, guarda o seu coração. Guarda. Não deixa ele ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Não deixa ele ser atingido a ponto de ficar doente. A ponto de não conseguir resistir às coisas que vêm contra, que se opõem. Aí eu queria deixar aqui com você, nós vamos para a primeira carta de Pedro. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. Nessa primeira carta, o apóstolo Pedro, é uma das cartas conhecidas como Carta Universal, que foi dirigida para todas as igrejas da época, né? Depois que Jesus morreu, o Pedro se tornou o líder da igreja. Se tornou o líder da igreja primitiva, né? Jesus já ressurreto, ele aparece para o Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. Falou a segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Jesus perguntou a terceira vez, o coração de Pedro já estava o quê? Angustiado, né? Tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. E o Pedro assumiu aquela responsabilidade, né? Quando ele falou, tu és Pedro e sobre essa pedra, sobre essa palavra, você vai edificar a minha igreja. E ali o Pedro começou uma missão difícil, que era liderar a igreja. E ele trouxe bastante instruções para o povo da época, e que ficou registrado aqui para a gente hoje. Amém, meus irmãos? Só ficou registrado para a gente hoje, é porque serve para mim e para você hoje também. Amém? Então diz assim a palavra, primeira carta de Pedro, eu vou ler com você o capítulo 3, e vou ler a partir do versículo 3 também. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler na tradução corrigida normal. Tá? Olha só, aqui ele vai dar alguns conselhos. E esses conselhos aqui era sobre guardar o coração, tá? Olha só. Diz assim a palavra. O enfeite delas não seja onde? No exterior. Não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de quê? Dos vestidos. Mas na beleza da onde? Na beleza o quê, igreja? Interior. A minha tradução aqui fala interior, né? Na beleza interior. Volta, versículo 4. Na beleza interior. Aí ele fala, no incorruptível traje de um espírito manso e o que mais? E quieto, que é precioso diante de quem? Diante de Deus. Sabe o que o apóstolo Pedro estava ensinando? Ele estava ensinando as irmãs a fazer o seguinte, ó. A sua beleza não consiste naquilo que nós estamos vendo aqui agora. Amém? Sua beleza não consiste naquilo que nós estamos vendo aqui agora. A sua beleza, ela é o quê? Interior. É lá no coração. Esse coração que está guardado, esse coração que está bloqueado contra a astuta cilada do mal, é o que verdadeiramente importa para Deus. É o que verdadeiramente Deus se alegra. Amém, meus irmãos? Por que tem gente de pasma? Né? Deus não está preocupado com a minha aparência, com a sua. Diga graças a Deus. Porque se fosse por isso eu estava perdido. Estou brincando. Não é para tanto, né? Mas brincadeiras à parte, entenda a questão do que nós estamos tratando aqui hoje. Olha a gravidade. Provavelmente dentro da igreja primitiva, tinha algumas irmãs que elas queriam fortalecer o seu exterior. E para eles aquilo era bonito, as pessoas iriam ver e tal. Só que o que Deus estava olhando não era para aquilo. O apóstolo foi muito ligado com Deus a falar. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para o que está aí dentro. Deus quer saber do que está aí dentro desse coraçãozinho. O que ele está pensando. Deus quer saber disso. Não é do traje, da vestimenta que você está usando. Porque tem gente que só se preocupa com isso. Isso é importante? Não vou dizer que não. É extremamente importante. Nós não podemos descuidar da nossa vida. Mas entenda a questão. Para Deus o mais importante é o quê? O interior. Interior. Aí ele vai continuar. Versículo de número 5.
Porque assim se adornaram também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Com Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de quê? Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Ele dá a Sara como exemplo, né? Ele vai dar um exemplo às mulheres daquela época. Olha, a Sara não estava preocupada com a vestimenta que ela usava. É claro que isso fazia diferença. E Abraão se tornou muito rico, muito próspero. Então a vestimenta que ela usava não era uma vestimenta pobre. Concorda comigo? Não era. Só que ela não se preocupava com isso. A preocupação dela era no seu interior estar bem. Era o seu coração estar totalmente ligado a Deus. E principalmente ela temia o seu esposo. Tratava ele como o quê? Como Senhor, com respeito. Como deveria ser hoje, né? O marido tratar a mulher assim, a mulher tratar o marido assim também. A mulher chamar o marido de quê? Meu Senhor. Né? Pastor, isso aí não é não. Porque senão ele vai pisar em mim. Não vai não, fica tranquilo. Você está cumprindo a palavra. Diga graças a Deus. Não vai mexer no seu relacionamento, vai melhorar. Isso aqui é a instrução da palavra. Aí vem o versículo 7, que vai falar para o homem agora. Diz assim, ó, igualmente vós, maridos, vivei com ela com o quê? Com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. O que ele estava falando com isso? Que o homem não deveria se vangloriar da sua posição de líder, mas que o homem deveria guardar o seu coração dessas coisas. Infelizmente tem pessoas que quando ela recebe, né, algum tipo de posição, o coração dela deixa de ser aquele coração humilde, né? E ela faz o quê? Agora quer pisar em todo mundo. Agora quer sobrepor a todo mundo. Quer achar que ela pode dominar sobre todas as pessoas. Ele falou, e vocês, marido? Tratam as mulheres como vaso de honra. Mais frágil. Que vai suportar menos coisa do que você. Se for possível, se depender de você, segure mais cargas do que ela. Receba as pancadas por ela. Receba como vaso mais frágil. Você recebe suporte por ela. Você vai guardar o coração dela de sofrer alguns danos. Nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente nós aqui que nós somos casados, por exemplo, os homens carregam uma responsabilidade muito grande. Que a Bíblia fala que o homem tem que cuidar da mulher como Cristo cuida da igreja. E vamos parar para analisar, será que isso é uma verdade? É uma realidade? Eu acredito que em alguns casos sim. Porém, a maioria não. Porque na maioria as mulheres têm que tomar decisão no lugar do homem. Porque ele não se posiciona. Ele não recebe essas pancadas para suportar e deixar com que ela tenha o coração em paz. Ele deixa muito claro, na parte final ele ainda fala, ó, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que interessante isso. Um ser humano, um homem, ou uma mulher, vamos generalizar aqui, um homem ou uma mulher, que ela não sabe andar de acordo com a sua casa, que ela não tem ali, né, parceria com aqueles que são seus, que moram debaixo do mesmo teto que ele, que não sabe ajudar um ao outro, são pessoas que podem ter as suas orações interrompidas. Isso aqui é a Bíblia quem está dizendo. Amém, irmãos? Isso aqui não são palavras do homem. Não foi o R.R. Soares que falou, muito menos o Coroinha, Orestes Lima. Mas isso aqui quem falou foi Deus, pela palavra. Ele está dizendo que o homem tem que ter esse cuidado, estar junto, né, tratar a mulher como vaso mais frágil, andar juntamente com ela, são co-herdeiros da mesma graça de Deus, que está disponível para ela. Mas se ele não andar junto, se eles não viverem nessa concordância, o que a Bíblia diz? As orações podem ser impedidas. Me recordo uma vez, foi uma reunião pastoral. Eu vou abrir isso aqui para você. O pastor ele pregou para a gente, os pastores. Reuniu todos os pastores, a maioria somos homens, né? Nós temos no nosso estado acho que 6 ou 7 pastoras. Os outros quase 50 são todos homens, né? E as esposas geralmente, as pastoras geralmente têm os esposos que estão ao lado. Geralmente participam também das reuniões.
E ele estava falando uma coisa muito interessante relacionada a isso. Ele comentou o seguinte: olha, você como homem, você vai subir no altar para pregar a palavra. Você vai orar pelo povo da igreja. Se você não estiver bem no seu casamento, você não pode chegar no altar para pregar uma palavra para ninguém. Amém, pessoal? Não pode. Por que ele não pode? Porque as orações deles vão ser interrompidas. Ele está brigado em casa com a mulher. Vai chegar no altar e vai pregar para quê? Hã? Vai pregar para quê? Não vai ser atendido. Vai orar pelas pessoas, não vai passar desse teto. As orações são impedidas. Porque ele não está bem nem coabitando dentro de casa com a sua esposa. O coração dele está machucado. O que ele vai dar para as pessoas? Nós entendemos pela palavra que nós só entregamos aquilo que temos. Se eu não tenho, vou entregar o quê? Eu não tenho. O que eu vou dar se eu não tenho? Então isso aqui é algo muito grave. E a gente tem que observar isso. Tem gente que vem à igreja e ora, mas dentro de casa está um problema muito sério. As orações são impedidas. O coração está sobrecarregado. Precisa aliviar essas cargas aí. E a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta. Mas tem hora que a pessoa está sozinha, o outro que está do lado termina de derrubar. Hã? Termina de derrubar. A pessoa já está ruim. Aí o outro, ao invés de pegar, levantar a pessoa, fortalecer, não, estou aqui do teu lado, sou contigo, nós vamos vencer juntos. O que a pessoa faz? Também tu vi fazendo errado, termina de matar a pessoa. É claro, a pessoa sabe que provavelmente errou de alguma forma. Não precisa esfregar na cara da pessoa. Não é para isso que Deus criou a mulher? Para a mulher ser o que do marido? Auxiliadora. E o homem tem que fazer o que com a esposa? Ser o cabeça. Suportar coisas por ela. Suportar coisas por ela. Você não vai precisar passar por isso, não. Estou aqui para isso. É isso que Deus espera. Por isso que tem que preparar o jovem hoje para ser homem, né? O jovem daqui da igreja, todo dia a gente está brigando com eles. Eles vão amadurecer, daqui a pouco tem 25, 30, vão casar, as mulheres não vão ver mais como menino, vão ver como homens. Eles vão casar, vão construir família e vão ser homem. A ponto de, as contas de casa, ele chegar, pode deixar, minha filha, seu salário aí pode gastar no teu cabelo, pode gastar nas tuas roupas, que o resto é comigo. Glória a Deus. Seria ótimo, não seria? Ah, pastor, isso é um conto de fadas. Não, mas pode ser realidade. Por isso que a gente ensina os homens. Por isso que a gente está demandando tempo ensinando, conversando, orientando. Eu não quero falar bem de mim mesmo, porque todo mundo fala bem de si mesmo, né? Mas tá aqui minha esposa, ela não vê nem as contas de casa. Quem é que vê as contas? Sou eu. Chega a conta lá, ela pega e bota lá em cima. Entendeu? Ela coloca a conta lá em cima. Tá lá. Ela sabe. Quando eu chegar, a primeira coisa que eu olho é para a estante, para botar a minha chave do carro e a chave da casa. A primeira coisa que eu olho o boleto lá, eu já sei. Já está na data, né? Eu já tenho meu cronograma tudo bonitinho no aplicativo. Quando chega o dia do pagamento, o aplicativo não me deixa pagar atrasado. Eu faço o esforço ao máximo. Falo para ela, se faltar alguma coisa em casa, a culpa é dela. Porque ela não me falou e eu não vi. Né? E a gente chega tão sobrecarregada, é tanta coisa. Porque ela está lá, cuidando ali, organizando, tal, cuidando das crianças. Tudo que falta, tem que me falar antecipadamente. Para não sofrer o dano. Eu tenho muita essa preocupação. Porque eu não posso chegar diante de Deus e a minha oração ser interrompida. Diga graças a Deus. Estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, não. Nosso tempo está esse. Lá na frente, se der para ela trabalhar, vai trabalhar. Ele é um profissional da enfermagem, né? Se der para trabalhar, vai. Por enquanto as crianças estão pequenas, não vai ficar na mão de ninguém. Fica na nossa. Nem dá para sogra, não. Para sogra lá na frente não ficar falando. Glória a Deus. Por quê? Porque não fica falando depois. Não vai... É gente boa demais. A minha mãe também. Mas eu não quero que minha mãe fique perto dela não, para não ficar falando mal dela. Não é verdade? É gente boa minha mãe. Mas pode falar mal dela. Pode ou não pode? Então privo isso. Priva desses problemas aí. Você vai guardar o coração da pessoa. Versículo 8. Olha só o que ele vai dizer. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente o quê? Misericordiosos e afáveis. O que significa ser misericordioso? Eu fiz
ser misericordioso quer dizer sentir a dor do outro, ter compaixão do outro. Isso é você ser misericordioso, né? Quando alguém diz Deus misericórdia, quer dizer, Deus tem compaixão. Deus tem compaixão, tem misericórdia. Nós estamos falando isso. Você vê alguém doente, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, ela está doente, ajuda ela. Nós criamos compaixão daquela pessoa, né? Então, ser misericordioso com o outro quer dizer, eu vou sentir a dor do outro. Sentir a dor da pessoa. Você tem gente dentro da sua casa que ela está sofrendo e você não sente a dor dela? Você pode orar 24 horas. Sua oração vai ser interrompida. Você não sente a dor nem do seu próximo, que está dentro de casa? Vai sentir a dor de quem? É cada um por si, Deus por todos. Não. É cada um por si, Deus por ninguém. É o contrário, né? É o oposto do que muita gente acredita. Isso demonstra que o coraçãozinho está sujo. Por isso que as pessoas não se preocupam mais com as outras. Né? O coração está sobrecarregado de tanta coisa, não se preocupa mais com ninguém. Aí quando ele fala misericordioso, ele fala sobre ter o coração afável. O que é afável? É educado no trato ao próximo. Se você puder fazer alguma coisa por alguém, isso é libertador, irmãos. Se você puder fazer alguma coisa por alguém e você faz, você se sente em paz. Por exemplo, eu sou pregador do Evangelho. Eu me sinto na responsabilidade de, o tempo que for necessário, eu atender alguém, por exemplo. É claro que não me interprete mal, mas a mesma pessoa vir 15 vezes falar a mesma coisa, aí já fica chato, né? Mas, se a pessoa tem algo a tratar, algo a resolver, e ela vem para a gente conversar e dar uma palavra, aquela coisa, isso é libertador. É libertador para mim, quanto ministro, que vou estar sendo afável, educado com o meu próximo, com a intenção de ajudar, misericordioso, sentir a dor dele, ajudar, que ele está compartilhando o problema dele comigo, tirando aquele fardo, eu estou compartilhando com o fardo dele para ajudar de alguma forma. É bom para mim e é bom para a pessoa, porque eu estou cumprindo meu ministério, as minhas orações não vão ser interrompidas e a pessoa está sendo beneficiada, porque aquele peso foi embora. A pessoa sai dali outra pessoa, porque ela diz, saiu aquele peso. Estava tão cansado, estava com meu coração tão sobrecarregado, eu estou tão em paz. Eu vou até cantar um louvor agora. Glória, glória, aleluia. Estava nem com vontade de louvar, agora eu vou louvar. Porque a Bíblia diz lá no carta ao Tiago, quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. Tem até a cançãozinha, né? Quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. É na oração que a tristeza vai embora. Amém? Glória a Deus. Então ficou muito claro aqui. O apóstolo Pedro, muito categórico com aquela igreja, com a igreja primitiva da época, diz, nós temos que ter o mesmo sentimento dos outros. Aí ele fala, versículo 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, fazendo o quê? Bendizendo, sabendo que para isso sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Se eu tenho ao meu lado pessoas que eu sei que elas me fizeram mal, ela só me fez o mal, infelizmente, porque a vida dela vive mal. Isso aqui é lógica, questão de lógica. Se alguém está com a vida dela abençoada, ela vai ter tempo para ficar perturbando o juízo dos outros? Pergunta que não quer calar, né? Se uma pessoa está vivendo bem, imagina que está aqui a irmã Thaís. A irmã Thaís está com uma vida abastada, a irmã Vera, estão com uma vida assim suprida. Não tem doença, não tem enfermidade. Elas estão vivendo a vida delas em paz. Estão construindo, estão fazendo o seu trabalho, aquela coisa do dia a dia. Elas não estão preocupadas em ficar perturbando o juízo de ninguém. Geralmente, pessoas que querem fazer o mal para outras, são pessoas que têm uma vida desocupada. Né? Uma vida desocupada. E dessas pessoas, nós não temos que chegar e pagar o mal com o mal. Porque, infelizmente, elas são vítimas do inimigo. Se nós entrarmos com combate com aquela pessoa, nós demonstramos também que somos carnais. Que o nosso coração é igual ao dela. Não tem diferença nenhuma. E a Bíblia diz, existe a diferença entre aquele que serve para o que não serve. Então, se tem essa diferença, tem que ser mostrado. Ele me fez o mal, mas não vou fazer o mal. O apóstolo Pedro disse, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário,
Bendiga a vida da pessoa, sabendo que para isso foi chamado. Para que por herança alcanceis, fazendo bem para os outros que até não fizeram mal, nós vamos ser mais beneficiados ainda. A Bíblia chega a dizer que nós vamos amontoar brasas sobre a nossa cabeça. E que brasas são essas, pastor? São bênçãos espirituais. São riquezas espirituais que são colocadas sobre a nossa vida. E isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Eu vou abrir a Bíblia com você ainda aqui no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, vamos lá? Capítulo 18. Nós temos aqui um personagem da Bíblia que errou feio. Mateus capítulo 18. Olha só, interessante isso aqui. Evangelho de Mateus capítulo 18. O versículo que nós vamos ler a partir do 21. Capítulo 18, versículo 21. É a parábola do servo incompassivo. Olha como essa passagem nos chama a atenção. São palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. O versículo é o de número 21. Capítulo 18, versículo 21. Vamos ler. Eu vou fazer uma leitura corrida por conta do tempo, tá? Mas você vai prestando atenção, vai ouvindo. Diz assim a palavra. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Vai ouvindo. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de quê? Íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhes devia 100 dinheiros, bem menos, né? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim nos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa extrema. 15 versículos que lemos aqui, rápido. Você entendeu uma parábola que Jesus falou. Ele está falando: olha, o reino dos céus vai ser assim. Um certo senhor veio para tratar de alguns assuntos, de algumas prestações de contas com os seus servos. E aí chegou, ele disse: olha, já que você não tem com que pagar a dívida, eu vou pegar a sua esposa e seus filhos, vocês vão ser meus escravos. Ele implorou: não, me espera um pouquinho mais, eu vou pagar o que te devo, me tolera mais um pouquinho e tal, pedir misericórdia e tal. Aquele senhor perdoou ele, perdoa a dívida. Não, eu vou te perdoar, vai você com sua família, você não me deve nada. Aí esse homem que foi livre daquela condenação, foi livre daquela dívida, foi livre daquela situação que ele estava enfrentando, poderia ter o coração agora apaziguado. Peraí, eu devia tanto a esse homem, ele me perdoou a dívida. Meu Deus, eu sou grato ao Senhor. Era para ser grato a Deus, grato à pessoa que perdoou a dívida. Era para procurar fazer isso com o próximo também. Só que na primeira oportunidade que ele teve, ele viu que alguém devia a ele muito menos do que ele devia ao outro. Ao invés de ele perdoar a dívida, ele chega:
oprimindo a pessoa e diz, você tem que pagar. Aí ele oprime aquela pessoa e coloca aquela pessoa encarcerada. Coloca aquela pessoa na pior das situações. Aí Jesus fala que assim como esse homem agiu dessa forma, ele não abriu o coração para também perdoar a dívida, a partir de agora ele seria entregue aos atormentadores e ele teria que pagar o que ele devia. Ele estava isento, mas pela atitude errada dele, de não ter compaixão do próximo, não ser afável, não ser misericordioso, ele agora vai ter que pagar a dívida. E tem gente pagando dívida quando já não precisava mais estar sendo paga. Você entende a gravidade? Tem dívidas que tem gente pagando agora, que não era mais para ela estar pagando. Não estou falando de financeiro, não. Estou falando da alma, do bem-estar, falando do espírito, do nosso coração, ó, a alma. Falando disso aqui. Não era para estarmos mais passando por determinadas coisas. Mas por que estamos passando? Talvez faltou ter compaixão também de alguém. Ou quando não, eu fui beneficiado. Eu nunca beneficiei ninguém. Estou dizendo que você deve perdoar a dívida de ninguém, não. Se alguém te deve, tem que pagar. Agora não seja como os opressores, né? Na opressão. Ou tu me paga ou te mato. É assim que os agiotas fazem, né? Então o emprestado da agiota faz isso. Coisa séria. Versículo de número 34, novamente. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também vosso Pai Celestial. Se de onde? Se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Essa questão de perdoar, de ter o coração limpo, ela é muito séria. A gente tem que tratar disso com mais temor. Tem que tratar disso sempre. Não pode ser uma coisa que a gente tem que tratar hoje. Daqui, no final do ano que vem, a gente trata desse assunto de novo. Se for possível a gente passar 15, 20, 30 cultos pregando a mesma coisa, tem que ser tratado. Porque o coração tem que ser purificado do mal. Amém, pessoal? Se não for purificado, lembra? As nossas orações não serão ouvidas. Serão interrompidas. É como que você estivesse orando para a parede. A parede não vai movimentar, não vai acontecer nada. Tem oração que tem gente fazendo, dizendo, meu Deus, quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Por que será? Faça essa análise, né? Busque pegar uma coisa daqui, outra ali, entender, montar esse quebra-cabeça, saber a que ponto, né, você pode resolver determinadas coisas. Para a gente ir para a parte final, Salmos 51, vamos lá? Salmos 51. O pastor Jamil pregou hoje pela manhã o Salmo 51. Na última sexta-feira, na oração aqui ele começou a falar sobre coração, e logo eu entendi, eu discerni. Pelos anos de trabalho, né, que a gente vem trabalhando ao lado do líder espiritual, a gente vai entendendo determinadas coisas. Depois de ter apanhado bastante, eu estou aprendendo. Ele começa a orar uma coisa, eu já discerno já o que vai acontecer nos próximos dias. Né? Hoje eu já discerno, né, o que vai acontecer nos próximos tempos, antes dele falar. E ontem teve o relógio de oração. O pessoal começou a oração aqui 8 horas da manhã, terminamos hoje 8 horas da manhã, 24 horas de oração. Ininterruptas, né? Então durante a madrugada eu fiquei ali dentro, sentei, separei um tempo e fui meditar sobre o coração. E me veio essa palavra que eu estou meditando com você aqui agora. E para finalizar, eu peguei o Salmo 51, que é uma oração de Davi. Olha só. E o pastor Jamil começou pregando hoje sobre esse Salmo 51. E justamente nesse versículo, o versículo de número 10. Vamos lá? 51, versículo 10. Diz assim a palavra: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o quê? O teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores farão o quê? A ti se converterão. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. O Davi, ele cantou esses salmos mais ou menos um ano, quase um ano, 11 meses para um ano, depois de ele ter cometido o crime. Qual crime? Ele teve um caso com a mulher casada, Batseba, você lembra? E depois que ele teve aquele caso com ela, como o marido estava na guerra, mandou ele vir, e o marido não foi para casa para ter contato com a mulher descobriu que estava grávida. Naquela época não descobria assim, com teste de uma hora para outra, né? Descobria com os sintomas, descobria quando a barriga começava a esticar, né? Descobria no terceiro, quarto, tinha gente que descobria na hora. Tinha mulher com o menino, caía no chão, ela disse, ixi, eu estava grávida. Aí foi que ela foi perceber, né? Né? Antigamente era assim. Hoje não, hoje se faz um tratamento, né? Hoje tem lá todo aquele acompanhamento, tudo bonitinho. Descobre logo na terceira semana, tá com 5 semanas. Hoje é por semana, né? Naquela época não, era por dia. Apareceu a barriga e essa menina tá buchuda. Nascia. E era tudo normal, né? Hoje é tudo cesárea. Acho que por conta dos medicamentos, tanta coisa que o pessoal consome, né? Hoje é tudo industrializado. Naquela época era tudo normal, as mulheres eram tudo guerreiras, né? Nascia o menino, estava trabalhando ali, o menino nascia no chão. Às vezes só, nem a parteira chegava, ela já estava com o menino no colo. Quem tinha muito filho, até o pai já sabia fazer o parto, né? De tanta experiência que ele adquiria. Mas o tempo foi passando, os dias foram passando, a mulher ficou grávida, porque ele teve um contato com ela. O marido dela estava na guerra, não tinha nenhum homem ali, a não ser o rei como homem. Então disseram, peraí, a única pessoa que pode ter tido contato com ela foi quem? Foi o rei. Inclusive o rei mandou os homens trazer para casa, né? Os servos lá. Os servos são servos. Obedecer ao rei. Se eles não obedecessem ao rei, era morte na serra. Aí ele manda o cidadão vir. Ele não vem. Urias. Ele não vem. Mas meu senhor, como é que eu posso vir para deitar com minha mulher em casa? E os meus irmãos estão na guerra, guerreando. Eu não posso fazer isso. Aí ele disse, já que tu não quer ficar, vai, volta para a guerra. Ele manda uma carta para o rei, para o chefe lá o chefe que era do grupo do exército. Aí ele manda lá a carta. Quando o chefe olha, ele diz, tem que botar Urias na frente da guerra. Colocou ele como capitão de guerra. Aquele homem foi atingido e morreu. Aí vem o segundo crime de Davi, né? O primeiro crime, ele adulterou. O segundo crime é homicídio. Vamos colocar como homicídio. Não foi o qualificado, né? Foi o doloso. Acho que foi isso. Eu não entendo muito bem. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Mas foi um crime, ele cometeu. Não foi ele que sujou as mãos, mas através dele aquele homem morreu. Aí vem aquela culpa. O tempo foi passando, Davi não tomava uma decisão. Chegou um determinado dia, o bebê nasceu, aquela coisa toda, o menino morre. Aí vem o Espírito Santo com um profeta chamado Natã. O profeta Natã chega um determinado dia, senta na cadeira lá e chama o rei. Rei, bora conversar. Deixa eu lhe falar uma coisa, rei. Ó, tenho que contar uma história aqui para você. Tinha um certo homem aí que ele era poderosíssimo. Ele tinha tudo o que ele quisesse à sua disposição. Você acredita que ele foi pegar a cabritinha de um homem pobre? O que a gente faz com um cidadão desse, rei? Digno de morte esse homem. Aí o profeta fala, esse cara é você, né? Se fosse Roberto Carlos, esse cara sou eu. Ele falou, esse cara é você. Você foi o cidadão que praticou tal ato. Você é a pessoa responsável por essa prática, Davi. Aí que o Davi cai em si. Aí ele vai fazer ele vai cantar esses salmos aqui. Salmo 51, que é conhecido como Salmo da Confissão. Aí ele falou no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque o coração que ele tinha havia se sujado. E olha que ele foi ungido por conta do coração. Lembra que quando o profeta, o homem de Deus, o Samuel, ele chega lá na casa do pai dele, do Jessé, ele vai lá debaixo de uma ordem que Deus fala.
vai lá na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Ele vai ter lá o filho de Jessé, um dos que vai ser rei. Ele chega lá. Quando ele chega na casa do Jessé, tá lá os 7 filhos de Jessé mais velhos, né? Do primeiro, que era o Eliabe, até o 7º. Tava lá os 7 filhos. Tudo numa fileirinha. Quando o homem de Deus chega lá, ele olha para a estatura e para a belezura lá do Eliabe e diz: está perante mim o rei. Deus fala para ele: não é esse, não unge. Aí vem um Abinadab, também não é ele. Vem um Samar, também não é ele. Passa os 7, não foi nenhum. Não tem mais nenhum, não? Tem. É o que cuida das ovelhas, tá lá no pasto. Pô, manda trazer. Ninguém senta na mesa, ninguém coloca um bocado de pão na boca enquanto ele não chegar aqui. Aí mandou chamar o Davi. Quando Davi chega, Deus mostra: está diante de ti um meu ungido. Aí vai lá o homem de Deus e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. Davi é ungido rei. Ele foi ungido rei por conta de quê? Do coração. O coração dele naquela época era puro. Mas nesse dia aqui, ele pediu um coração novo. Por quê? Porque o seu coração já tinha ficado amargo. Seu coração tinha cometido alguns crimes. Ele foi deixando algumas coisas entrar. Foi deixando alguns vazios prevalecer. Porque a Bíblia fala que naquele dia ele ficou lá enquanto era tempo de ir para a guerra. Era tempo dos reis saírem para a guerra. E ele ficou aonde? Em casa. Ele estava na pandemia, fica em casa. Entendeu? Era para ele estar na guerra. E ele fica em casa. Cometeu aquele erro. Passou pelas piores situações. E lá na frente ele entendeu. Ele entendeu. O Espírito de Deus não pode sair de sobre a minha vida. Por isso que ele disse: renova em mim o Espírito reto. No 11 ele falou, vamos lá rapidinho para a gente terminar. Versículo 11. Não me lances fora da onde? Da tua presença. Ele estava vendo que a presença de Deus a cada dia ficava mais distante, gente. Pessoas que estão com o coração sujo, a presença de Deus vai ficando cada dia mais distante. Ela vai se distanciando da igreja. Ela não quer mais saber de oração, não quer mais saber de culto, E tanto faz quanto tanto fez. Não adianta ela querer eleger um culpado, porque não existe o culpado. O culpado é o seu próprio coração, que se sujou. Que se sobrecarregou com coisas que não era para ter se sobrecarregado. Que se deixou levar por coisas que não era para ter se levado. Ele disse: não me lance fora da presença do Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem Espírito Santo ele não era nada. Ele era rei enquanto o Espírito de Deus estava com ele. Lembra do antecessor dele? O Saul? O Espírito de Deus saiu de sobre Saul. O que aconteceu com Saul? Acabou. Quando o Espírito de Deus sai, o Espírito das trevas entra. Aí o Saul fica como? Atormentado, perturbado. O Davi já estava começando a sentir perturbação. A criança que ele teve lá com a Batseba, ele jejua, ele faz consagração, e mesmo assim a criança morre. Maldição sem causa não virá. Por que será que morreu? Não podia viver? Deus não é Deus poderoso? Por que não viveu? Coração. Coração que estava sujo. Mas ele entendeu. E que bom que ele voltou. Para terminar de vez mesmo. Eu digo que eu vou terminar e não termino. Versículo 12. Agora a gente encerra. Torna a dar-me a alegria de quê? Da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Olha que forte isso aqui. Eu não quero que o Senhor me force a nada. O meu espírito é assim, é voluntário. Mas ele disse, principalmente, torna a dar a alegria da tua salvação. Não tem mais alegria, não. Aquele mesmo homem que disse que ele tinha alegria de quando era convidado, vamos à casa do Senhor, era o homem agora que está dizendo, me dá a alegria da salvação que eu já não tenho mais. Você entende a gravidade de um coração sujo? Por isso nós temos que guardar o coração. Guarda. Não deixa sujar de jeito nenhum. Não permita. Isso pode ser ruim para a nossa alma. Vai ser ruim para a nossa alma. Muita coisa vai acontecer no dia a dia. Mas guarda. Guarda de tudo. Não se chateie com nada. Vamos amadurecer para a vida. Que Deus fale mais conosco. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.